Oi, pessoal, tudo bem? Olha, já é o último domingo do mês, o tempo passou muito rápido e isso significa que a gente tem então o quê? Desafio de leitura. Bom, vamos para o primeiro livro escolhido, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, minha gente. Sim, Machado de Assis é o nosso primeiro texto. E, gente, vamos combinar que esse livro, cara, é surreal, né? Memórias Póstumas, então, foi publicado em 1881, aí no momento em que o realismo, né, a escola literária realismo estava mexendo e movendo a cabeça das pessoas. Então, nós vamos ter um olhar diferente para o homem e para a sociedade. Machado escreveu três grandes obras que compõem aí o auge da sua escrita, né, gente? Nós temos Quincas Borba e Dom Casmurro fazendo parte dessa trilogia, que não é necessariamente uma sequência, né? São obras independentes, mas elas compõem o auge da escrita do autor. Aqui em Memórias Póstumas a gente já tem uma inovação, tá? O autor vai construir um defunto autor, quer dizer, o personagem principal que conta a história já morreu e agora ele volta então para poder avaliar a sua vida. Isso é muito legal porque dá para o narrador a impossibilidade de ser criticado. Gente, ele já morreu. Então, dane-se, ele vai falar tudo que ele quiser. Ele vai avaliar como ele quiser. E isso é muito, muito legal, porque a gente vai ter, então, a liberdade de ironia, a gente vai ter aí a liberdade para o pessimismo e ele vai muito friamente olhar os seus fatos. Então, a narrativa começa com esse autor que morreu, certo? A gente tem aquela célebre dedicatória, e eu não vou deixar de ler aqui, né, gente? Porque é muito incrível. Então, ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E a partir daí, então, o Brás Cubas vai narrar a sua morte. Ele morreu em decorrência do teste de um emplasto. Era uma espécie de remédio da época, né? O Brás Cubas tinha ânsia de entrar para a história. Ele queria ser conhecido, ele queria ser consagrado como alguém importante para a história. E aí, então, ele quis fazer esse emplasto que culminou aí na morte. Ele pegou uma pneumonia, salvo engano, e morreu. Então, ele tá ali no leito de morte nos últimos minutos. E ele vai contar o seu próprio delírio. Isso é uma coisa inovadora. E ele mesmo vai dizer, fala, olha, eu acho que aí, né, até onde eu saiba, na história da literatura, ninguém contou seu próprio delírio. Então eu vou contar, eu vou ser o primeiro nesse esquema e também vou inovar também nesse aspecto. E você vai ver, então, o que aconteceu durante esse delírio e tal. E, enfim, a morte, o enterro, tudo vai acontecer logo nessas primeiras páginas. Na sequência, nós vamos então conhecer a infância desse menino diabo, né, diabrado, ele era terrível, ele mesmo vai fazer essa autoavaliação e aí a gente tem uma coisa muito importante dentro dessa narrativa aqui, que é o fato de ele perceber que ele foi um demônio enquanto criança, que ninguém impunha limites, que ele era terrível com os escravos, né, que ele ainda era terrível e o pai dele adorava, o pai dele aclamava. Ai, meu menino, ai, que lindo, que incrível. Sabe dessas coisas assim? Então, gente, e aí ele vai fazendo essa autoavaliação e é muito interessante. A gente percebe como uma criança ali, né, mal criada, que só pegou os exemplos ruins, que estava num ambiente um tanto quanto corrupto também, como essa criança vai se tornar um adolescente, né, um jovem aí que é um fiasco, né, gente? Ele é péssimo e ele tem consciência disso e ele vai mostrar pra gente o quão péssimo ele foi. E aí, nós vamos então, depois dessa infância aí atormentando a vida dos escravos, nós vamos para a adolescência. E o Brás Cubas, na adolescência, ele vai ter uma grande paixão, tá, gente? Ele vai então se apaixonar por uma moça, uma meretriz, né? E essa moça
Cara, olha, eu não sei, não sei se me dá mais raiva da Sonsice do Brás Cubas, porque ela era uma interesseira, ou se me dá mais raiva do tanto que ela manipula, sabe? Assim, ai, a Marcela é terrível, gente, ela é uma... Ó, enfim, leio. Tá, isso vai deixar o pai dele assim meio tordoado, né? E aí, o pai vai falar, ó, bora, você vai estudar, você tá indo pra Europa. E ele vai ser uma coisa muito triste, né? Vai deixá-la, tá. E, gente, ele vai, então, ser um péssimo aluno. Ele vai estudar, mas ele vai manifestar, vagabundear, e ainda ele vai falar, ele falou, olha, eu não estudei de um jeito decente, não fiz o que eu deveria, não fui um bom aluno e ainda consegui me formar. Então, ele vai desmascarando, sabe? Ele vai mostrando como as pessoas são também corruptas, né? Como as pessoas, elas acabam que fazem vista grossa, nossa, sabe? E tudo isso vai sendo construído. Então, assim, a gente vai ter esse panorama dessa adolescência e ele vai retornar pro Brasil. Muitas coisas acontecem, tá, gente? Muitas. Eu tô super resumindo, porque senão, se eu dou spoiler, vocês brigam comigo. E aí ele vai voltar, né? Ele vai conhecer a Eugênia e aí ele vai se perguntar: por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Aí a gente dá vontade de socar a cara do Brás Cubas. Porque, gente, coxa é uma pessoa manca, tá? Então ele vai conhecer essa menina que é muito bonita, vai gostar um pouco dela, ela é gente boa e tal, mas ela é manca. Até um dia que eles vão fazer um passeio e ela é manca e ele fica assim, tipo, inconformado. Pra que desperdiçar beleza numa pessoa manca? Sabe? E aí você fica pensando, você fica assim, cara, como que pode uma pessoa ser tão medíocre, ser tão... Enfim, é preciso ler para conhecer esse Brás Cubas, tá, gente? É preciso ler para conhecer o nível desse ser humano e que vai tacando na nossa cara, sabe? Depois ele vai conhecer a Virgília, não sei se dá pra gente dizer que a Virgília foi o grande amor da vida dele, mas tem um super trelelê aí, tem uma história longa. Ih, gente, babados, traições, casa escondida pra amante, declarações de amor, promessas, ó, uma treta tipo novela das 8, sabe? Só que tudo isso que vai sendo colocado, essa história, né, essas coisas que vão acontecendo com a avaliação desse autor que já morreu, vão fazendo a gente pensar na nossa vida, vão fazendo a gente pensar no ser humano, e aí a história se torna muito legal, tá? Tem um final bem interessante também, ele vai falar algumas coisas sobre a humanidade, sobre ele próprio, e eu me lembro que foi muito chocante esse fim, porque eu li esse texto quando eu tava lá na escola, terminando o ensino médio. Fiquei até tardão, porque eu queria terminar essa história, que ela tava, assim, me deixando muito, nossa, curiosa. E aí, eu fiquei pensando na época, eu fiquei com pena do Brás Cubas, eu tinha dó dele, né? Falava, meu Deus, que tristeza essa história. Hoje, né, relendo aí do alto dos meus 30 anos, eu falo, gente, mas olha que ele mereceu, que ele, né, essa vida medíocre, esse fim de vida medíocre. Então é assim, gente, o desafio tá cumprido, a resenha tá aí para te instigar a ler. Eu espero que você coloque esse livro na sua lista e que leia, porque ele é muito incrivelmente bom, vale muito a pena, certo? Então, ó, uma ótima semana para vocês, não deixem de ler e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, pessoal!